Bom dia, sexto ano. Vamos lá para a nossa aula. Hoje vamos ver sobre a Polis de Atenas. Eu estou fazendo a correção de casa de uma maneira um pouco diferente, então a gente não está tendo videoaula da correção de casa. Porque, bem, eu percebi que fazer vídeos de correção era legal de eu falar a correção. Às vezes eu estava tendo uns pitacos nas perguntas. Tipo, acrescentava mais conteúdo. Mas a gente perdia tempo e conversava menos sobre a matéria. Eu fui percebendo que nas aulas que eu não botava vídeo de correção, a gente conversava mais sobre a matéria. Por isso, eu não estou botando agora vídeo de correção. Estou na correção de outra maneira. É uma maneira experimental. Eu fiz assim nas aulas antes da última prova. E vou ver se dá certo. Se der certo, a gente mantém esse meio de correção. Então vamos direto para a nossa matéria. Polis de Atenas. Como eu falei, quando a gente estava vendo a questão de Grécia, cada cidade grega se chamava polis. E cada polis era independente entre si. Dentre elas, tivemos as que se destacaram muito e as que se destacaram um pouco. Esparta e Atenas foram as que mais se destacaram. Foram as polis mais, digamos, bem-sucedidas da Grécia. E esse sucesso de Atenas e de Esparta se deve a certas características culturais deles que inspirou outros povos e são base do que a cultura grega colabora na cultura clássica, que a gente já viu no capítulo passado, no nosso bimestre passado. Se de Esparta tínhamos a questão militar, a questão de uma tradição militar, de uma profissionalização do soldado, o soldado como profissão, não como função, e tem diferenças. Uma profissão você vive daquilo, você recebe por ser um soldado e seu tempo no seu dia a dia, no seu dia útil, é para ser um soldado. Você vive uma vida militar, é um tipo de pensamento diferente. A função de soldado podia ser de uma pessoa que é um camponês no dia e de noite o prefeito chama ele, olha só, gente, a gente não tem guarda aqui na nossa cidade, mas a gente precisa de alguém vigiando de noite. Quem se habilita? Eu. Vocês aí, vocês 5, peguem aquelas lanças que a gente tem e fazem a segurança hoje de noite. Aí amanhã a gente bota outra pessoa. Essas pessoas que assumiam essa função naquele momento como soldados não eram treinadas como soldados. Elas eram camponeses. Elas viviam do campo, de plantar e de colher. E também de vender o seu produto. A vida dela não era voltada para isso, o que era no caso de Esparta. Em Atenas temos uma outra questão cultural muito forte, que é a questão política e filosófica. As duas florescem com força em Atenas e é a grande inspiração para depois Roma e depois todos os países ocidentais. Outra importante polis da Grécia Antiga foi Atenas, como eu falei. Essa cidade, fundada pelos jônios no século X a.C., era um forte centro de comércio marítimo. Em Atenas, principalmente no porto de Pireu, circulavam pessoas de diferentes origens, entre elas comerciantes egípcios, fenícios e babilônicos. Por isso, era intenso o intercâmbio cultural entre atenienses e outros povos. Uma coisa interessante da gente falar é que os atenienses eles tinham esse contato maior fora do mundo grego por causa do comércio.
O porto ele é um grande centro de intercâmbio cultural, porque ali é onde vêm os navios de outros povos, eles param ali, trocam sua mercadoria, enquanto está fazendo comércio, vendendo o que tem para vender, está ali conversando com um grego, aí pode estar conversando também com um egípcio, que está ali perto, que veio falar com eles, aí pode ter também um fenício, um babilônico, depois temos as questões dos persas e de outros muitos povos que tiveram contato com a Grécia. O porto de Pireu ele acaba sendo um porto de grande importância no Mediterrâneo, porque a península grega ela está situada numa posição boa, que é, digamos, a porta da Europa para a Ásia. E a localização em si dela, ela é interessante porque ela é segura. O porto de Pireu ele entra um pouco na península grega, pelos rios. Então, as pessoas não era um porto muito aberto em que piratas podiam se aproveitar e atacar. Era um porto bem defendido. Então, Pireu se torna um importante ponto de encontro de culturas. E quem se, digamos, beneficia disso é Atenas. O alfabeto grego vem disso. Os atenienses tiveram contato com os fenícios, como a gente viu, e disso ele, caramba, que alfabeto interessante de vocês, dá para aprender fácil, ensinar ele fácil. Empresta ele aqui rapidinho, eu quero aprender ele. Os atenienses aprenderam e vamos botar coisas nossas aqui e vamos fazer o nosso a partir desse aqui. Os atenienses eles tinham um tino bom, uma sacada boa, para saber isso aqui tem valor. Isso aqui pode não ser grego, mas tem muito valor. A gente, quando for ver dos gregos, eles se orgulham muito de serem gregos. O grego ele é um povo muito orgulhoso, o povo grego antigo. Mas esse orgulho, digamos, ele varia de polis para polis. Os atenienses tinham orgulho, lógico, principalmente de sua política e filosofia, mas eles sabiam dar valor a outras coisas, como, por exemplo, os egípcios. Eles sabiam dar valor aos egípcios. É um povo que cresceu muito, em uma região muito complicada de se crescer, que é um deserto, mas também tinha suas cutucadas que eles davam nos egípcios. Por exemplo, existe uma frase famosa que diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. Por muito tempo, pensou-se que isso é um elogio. O Nilo ajudou os egípcios a crescerem e se tornar esse grande povo, que legal. Na verdade, quando a gente foi estudando direito, isso é uma crítica, é quase um comentário preconceituoso de um ateniense falando: vocês egípcios só são grandes porque tem o Nilo. Imagina se não tivesse. Então, os atenienses têm essa questão de valorizar um pouco o que é bom de fora, somente se apropriar disso e se desenvolver algo em cima, mas eles também tinham as questões de críticas, de orgulho cultural que meio que em certos momentos de se pronunciar pegava mal. Governo da aristocracia. Antes de se tornar um movimentado centro comercial, Atenas era uma cidade governada exclusivamente por grandes proprietários rurais, chamados eupátridas. Eles se consideravam descendentes dos guerreiros jônios, fundadores da cidade, e se achavam os melhores, ou em grego, aristói. Daí surgiu o termo aristocracia. Os eupátridas, ou aristocratas, eram donos das terras mais férteis e possuíam o poder político e militar da polis. Temos então uma questão aí, dentro de Atenas. Atenas não era só formada por descendentes de jônios. Tinham algumas minorias ali dentro, mas os jônios eram a maioria. Dentro dos jônios, os guerreiros jônios se destacavam mais. E por isso que os descendentes deles, os eupátridas, tinham esse destaque social maior dentro de Atenas.
É por isso que eles formam a aristocracia, que é um governo de poucos. Um governo formado por famílias ricas de Atenas e que tinham, por ter o poder econômico, juntado com eles o poder político, porque eu tenho as terras mais férteis, os produtos melhores vêm da minha fazenda. Se você aí que não tem uma terra ruim não quiser passar fome, me obedece. Com isso, meu poder político. E com isso também, você aí que sua terra não tá dando fruto, né? Vem aqui trabalhar pra mim, eu te contrato como guarda. Eu te dou umas armaduras, um escudo, talvez um arco e flecha, e você protege a minha terra. Daí vem o poder militar. Aqui temos um relevo. O que é um relevo? É uma... Digamos, imagina uma linha reta, uma coisa plana. Aí ela tem uma subidinha. Isso já é um relevo. No caso artístico, o relevo é uma imagem, um mapa às vezes, que está em algo plano, que é esculpido em, digamos, um plano mais elevado do que aquele plano. Tá muito plano, né? Mas eu vou explicar melhor para vocês lá no grupo. Um relevo em mármore do século VI a.C. que representa um aristocrata ateniense. Grande parte da população de Atenas era construída pelos georgoi, ou pequenos proprietários de terras, que levavam uma vida bastante difícil. Como suas terras não eram tão férteis, muitas vezes suas colheitas eram ruins. Com isso, eles precisavam pedir empréstimos aos ricos aristocratas. A garantia do negócio, caso não pagassem o dinheiro emprestado, era passar a posse de sua propriedade ou se entregar como escravos dos aristocratas. Além disso, os pequenos proprietários de terras não eram permitidos participar das decisões políticas de Atenas. Aqui temos um vaso grego do século VI a.C., 600 anos antes de Cristo, que representa agricultores colhendo azeitonas. O plantio de azeitona é uma coisa tradicional da Grécia até hoje. Inclusive o azeite grego é algo incomparável. Bem, temos aqui os eupátridas, que são os aristocratas, os georgóis, que é o povo. O povo é a maioria, mas é uma maioria que tem terras pequenas, nem tão férteis, ou às vezes não férteis, que acabam acarretando dívidas por não conseguirem até gerar alguma coisa que dê lucro, e acabam tendo que pedir dinheiro emprestado para sobreviver, para comprar uma coisa para sua família, essas coisas. E aí, para pagar essas dívidas, geralmente se dava posse da propriedade, que tornava os eupátridas mais ricos com mais terreno, ou a pessoa se vendia como escravo. Professor, como assim? Como assim a pessoa se vendia como escravo? Então, essa escravidão dos gregos, ela não é a mesma coisa que foi a escravidão aqui no Brasil. A escravidão no Brasil foi uma escravidão sistemática. Existia um sistema de escravidão que comprava pessoas que eram escravizadas em combate entre tribos africanas, de outras tribos africanas, e trazia de navio até o Brasil. Depois os europeus fizeram domínio direto na África e eles mesmos escravizavam os derrotados. Mas na questão grega era uma escravidão por dívida. Digamos, não era algo legal ser escravo. Nunca foi. Mas a questão do pensamento do escravo, de a pessoa se reescrava, de estar tendo que trabalhar para pagar uma dívida, estipula aí um tempo
em que ela vai ficar naquele serviço de escravidão. E também um tempo a qual o senhor pode mandar nela. Então, não era uma escravidão como no Brasil, em que os escravizados eram vistos como propriedade. O escravizado na Grécia ainda era uma pessoa, mas que estava com dívida. Isso depois passa com os gregos, mas os romanos também têm a questão de escravizar por dominação. Então, já pioram mais com os romanos. Mas não pense que isso é menos pior, não. Escravidão é escravidão, gente. É horrível de qualquer maneira. Mas a questão da concepção dessa escravidão grega é diferente da que aconteceu no Brasil. Estamos falando aí de séculos de diferença. Trabalhadores livres e trabalhadores escravos. Isso é uma coisa importante para falar. Não existiam só trabalhadores escravos. Não era só quem estava em dívida que tinha que trabalhar forçosamente. Dentro de Atenas, tinha os trabalhadores que eram livres, que, eu tenho uma propriedade que não dá muita coisa, mas, senhor, eu sou bom artesão. Faço belos vasos, eu sei fazer também boas paredes para sua casa, eu sei fazer bons bancos. Então, o senhor contrata meu serviço, que eu faço para você aí por um tempo. Esse valor depois a gente renegocia. Então, tinha a questão do artesanato. O artesanato grego é muito valorizado na cultura grega. A arte em si é muito valorizada. E tem os comerciantes. Dentre os artesãos, a gente destaca tecelões, ferreiros e ceramistas. Eles formavam outro grupo de trabalhadores em Atenas. Os tecelões, eles estavam, pelo nome, responsáveis por questão de tecido, roupas. E dependendo assim do tecelão, era uma função até de grande prestígio. Temos histórias da mitologia grega que ressalta o trabalho do tecelão. A que mais se destaca em si é o conto de Aracna, que é uma mulher que ela se dizia a melhor tecelã da Grécia. Na prática ela era a melhor tecelã da Grécia. Só que ela começou a ficar orgulhosa e dizia que ela era melhor até que Atena, a deusa Atena. E a deusa Atena era a deusa dos tecelãs. Então, a própria Atena desafia a Aracna para uma disputa. E naquela ocasião, a Aracna perde. Só que ela não aceita a derrota. Ela falou que a Atena estava sendo teimosa, que ela não estava querendo admitir que ela era melhor. E a Aracna é castigada para se tornar uma tecelã eterna. E que tecelã eterna é essa? É uma aranha. A Aracna seria, na mitologia grega, a primeira aranha. É uma mulher que foi transformada em aranha. Que eles tinham um conceito aí, artístico, literário de como a aranha tece uma teia, nós podemos tecer nossas roupas. Então a aranha é uma tecelã natural. E a Aracna seria a primeira aranha, a mãe de todas as aranhas. É interessante ver como a mitologia se mistura com a cultura grega. Na verdade é a mesma coisa, mas as explicações mitológicas são interessantes para a gente ver a visão grega das coisas. Os ferreiros, eles eram importantes por diversos motivos. Primeiro, naquela época, o ferreiro era essencial na questão militar. Sem um ferreiro não tem como fazer boas armas e armaduras. Os ferreiros em si, eles eram muito respeitados no meio militar. E dentro da sociedade grega, das polis, o povo, lógico, que mais respeitava os ferreiros eram os espartanos.
um bom ferreiro em Esparta tinha um grande prestígio social. Em Atenas também, porque, lógico, a gente não pode esquecer que por mais que Atenas tenha a tradição de política e filosofia, arte muito aflorada, a parte militar de Atenas não pode ser deixada de lado. Eles tiveram grandes guerreiros, não comparados a Esparta, mas tiveram grandes guerreiros. E os ceramistas, como eu falei, a cerâmica é muito valorizada na Grécia. Através da cerâmica em que eles registravam a história deles, registraram mitos, até mesmo a história mesmo da cidade, fundação, de construção de, digamos, do porto, construção de uma estátua para Atenas. Eles pintavam a sua história nas cerâmicas. A gente viu aqui o vaso de cerâmica grego de pessoas colhendo azeitonas. Está contando uma história, ele. Temos aqui um vaso de cerâmica que representa um sapateiro grego, do tamanho de pé de um cliente, para fazer um calçado. Sapateiro entra mais ou menos como tecelão, mas eram funções que foram crescendo. Os ceramistas, eles eram vistos como artistas. A cerâmica também tinha questões práticas. Através da cerâmica se fazia jarros e ânforas. O que é uma ânfora, professor? Sabe o jarro de suco? Imagina um jarro de suco. Ele é grande, tem aquela tampinha para você botar o suco. A ânfora é um jarro maior e geralmente se botava vinho. Era para servir bebidas. E então a cerâmica ela ia da parte artística à parte prática. Então os ceramistas eles eram muito bem vistos na sociedade ateniense. E também a cerâmica ateniense era bastante vendida mundo afora. Era uma atividade comercial também. Apesar de terem uma importante participação na economia da polis, eles não podiam participar da política de Atenas. Por quê? Porque eles não faziam parte da aristocracia. A política de Atenas, nesse momento principalmente, ela é muito restrita a um pequeno grupo. É quase uma oligarquia. É menos democrática e mais oligarquia. A cidade possuía também uma grande população de escravos em seu espaço urbano. Eles realizavam serviços domésticos e outras atividades em oficinas. No espaço rural, os escravos trabalhavam na agricultura, no pastoreiro e em mineração. Geralmente, nas sociedades que têm escravidão, o escravo, ele geralmente, tem exceções, mas ele é designado a funções mais degradantes da sociedade. Mineração é um serviço muito degradante. Desgasta demais o corpo, a mineração em si. E dependendo do que fosse o material da mineração, piora. Tem minérios mais fáceis de minerar que outros. Um grande exemplo dos gregos é o mármore. Mármore é extremamente duro. É uma pedra difícil de se minerar. Então, a mineração de mármore era complicada e perigosa. Nas plantações, a colheita em si era feita pelos escravos. É um trabalho desgastante, exaustante e, dependendo do aristocrata, vai demorar muito tempo, porque as terras eram grandes. Trabalhos de casa, limpeza, preparo das refeições, todas essas que demandam muito tempo da pessoa. Crítica ao domínio político da aristocracia. As primeiras críticas ao domínio político da aristocracia ateniense aconteceram por volta de 700 a.C., entre os hoplitas. Eles eram os soldados da infantaria, responsáveis pela defesa da polis. O hoplita, ele é, mesmo dentro de Atenas, um soldado profissional.
professor, você não falou que os espartanos, não eram só os espartanos ensinaram coisas para os outros, mas em Esparta, o exército profissional era mais generalizável, abrangia os homens mesmo. E no caso de Atenas, alguns eram, alguns não eram. Assim como na política, os aristocratas eram os comandantes hoplitas, os quais possuíam os melhores armamentos e recebiam as melhores recompensas pelos desempenhos nas batalhas. Naquela época, a economia ateniense passava por transformações, pois estava ocorrendo uma intensa atividade comercial na polis. Com isso, bens como gado, tecidos e objetos em geral passaram a ser muito valorizados, criando a possibilidade de enriquecer os comerciantes. Já a terra, que era a principal riqueza da aristocracia, estava sendo desvalorizada. Aí a gente vem para uma questão de transferência de valorização. A economia passou a crescer pelo comércio, não pelas plantações. O objeto que se vende, por exemplo, um vaso de cerâmica, com o tempo, os compradores vão dar mais valor a isso. Porque é um trabalho bem feito, é um trabalho que demandou tempo, e o artista mandou muito bem, nossa, que coisa bonita. Enquanto a terra em si, azeitona é azeitona, nunca vai mudar. Tem muita gente plantando azeitona, não falta no mercado. Não precisa de um trabalho incrível para se ter azeitona. Então, o valor dela vai diminuindo. Dessa maneira, o que os aristocratas produziam diminuiu o valor e o que os comerciantes vendiam cresceu o valor. Dessa maneira, os comerciantes começam a ganhar mais dinheiro e daí vem, com o dinheiro, a possibilidade de abrir um espaço político para eles. Porque são eles que estão com dinheiro agora. Agora, quem pode ficar mantendo os hoplitas na defesa da cidade não são mais aristocratas. Sou eu, comerciante. Mas eu não vou fazer isso de graça. Eu quero algo em troca. Eu quero espaço na política também. Dessa maneira, os comerciantes começam a mudar o cenário grego. E dessa maneira, eles começam a fomentar ali uma mudança na dinâmica de domínio e controle da população. A Revolução Hoplítica. Nesse contexto, comerciantes enriquecidos puderam comprar bons armamentos e passaram a combater na falange com os aristocratas. A falange, como eu falei, é a formação militar. Eu já até mostrei para vocês a imagem na última aula. Nas falanges, os hoplitas combatiam lado a lado, criando entre si um sentimento de igualdade, pois todos estavam lutando com o mesmo objetivo, defender Atenas. Esse sentimento foi aos poucos crescendo, fazendo os hoplitas, que não eram de origem aristocrata, questionarem o domínio político dos aristocratas atenienses. Afinal, aí no momento do combate, está todo mundo junto. Todo mundo se ajudando. Eu protejo você, você me protege e eu te protejo. Poxa, por que você que nasceu na aristocracia tem mais direitos do que eu? Nós não somos iguais aqui, porque a gente não pode ser igual lá na nossa cidade. Essas coisas foram crescendo. Uma coisa interessante de Atenas é que o sentimento que veio de um meio militar mudou o meio social. É até meio irônico a gente ver isso. Depois, quando a gente vê que Atenas e Esparta tiveram brigas por se diferenciarem na questão política e da questão militar. Essa insatisfação entre os guerreiros, conhecida como Revolução Hoplítica, foi fundamental no processo de mudanças no modo de organização política de Atenas. Por quê? Porque a gente está falando das pessoas que defendem a cidade, as pessoas que têm armas, as pessoas que guerreiam. E mesmo que os aristocratas demitissem, digamos assim, os hoplitas, mandassem eles para casa, quem vai substituir eles? Eles ainda assim são guerreiros experientes.
A experiência deles não se compra, se ensina, se eles quiserem. E por isso que os hoplitas começarem a mudar de pensamento, trouxe mudança para dentro de Atenas. Vamos parar por aqui, turma. Nem deve estar chegando no intervalo. Voltamos 10h20.